Minha boleirada querida, salve, salve! Estamos mais uma vez juntos para falar, obviamente, da finalíssima que aconteceu da Copa do Mundo. A Argentina foi campeã, né? Se sagrou aí tricampeã da Copa do Mundo. O Messi deu um show nessa final. Aliás, essa final inteiramente ela foi um show. Que partida sensacional. Uma pena não poder ter assistido de fato o jogo na hora que aconteceu, mas depois eu consegui ver os lances, consegui ver um VTzinho. E de fato foi um jogo muito bem disputado. A Argentina teve um certo domínio sobre esse jogo aí durante quase todo o jogo. Abriu 2-0 logo no primeiro tempo e praticamente já tinha definido ali a competição. Né? Gol de pênalti do Messi, mais um pênalti para a Argentina, mas dessa vez acredito que não tinha nem o que discutir, o pênalti foi bem marcado. E depois uma ótima jogada de contra-ataque, o Di Maria fez o segundo gol. O Di Maria que ficou no banco quase que a Copa inteira e entrou como titular na final. Acredito que o Scaloni estava poupando ele durante todo esse tempo, né? Para poder colocar ele nesse jogo tão importante que foi a final agora. E aí a Argentina teve um controle total da partida. Jogou fechadinha, fazendo suas tabelas, seus contra-ataques, o Messi muito bem na partida. O Mbappé até então estava sendo bem anulado, né, pelo Depou. E a Argentina fez uma Copa do Mundo, com exceção da primeira partida, uma Copa do Mundo muito boa. A primeira partida contra a Arábia Saudita, ainda assim, se formos ver os melhores lances ali daquele jogo, a Argentina teve um domínio total que no primeiro tempo era para ela ter feito pelo menos uns 3-4-0 no jogo, mas desperdiçou muitas chances, teve muito gol anulado pelo impedimento e depois em dois lances bem feitos pela Arábia Saudita acabou tomando a virada e perdendo o jogo. Mas o restante da competição da Argentina nessa Copa do Mundo foi bem segura durante toda a sua trajetória. Teve seus vacilos ali na parte defensiva, né? O jogo contra a Holanda que abriu 2-0, depois cedeu o empate, levando a partida para os pênaltis. Agora na final novamente, fez 2-0, levou a partida para a prorrogação ainda tomando o gol de empate. E o empate que saiu na França, faltava 10 minutos para acabar o segundo tempo. E o empate da França aconteceu em 1 minuto. Mbappé, absurdamente decisivo, fez os 3 gols da competição, foi o jogador que mais fez gol em uma final de Copa do Mundo. E não é para qualquer um você ir lá, entrar em campo e fazer 3 gols numa final de uma Copa do Mundo. Se o Mbappé não virar ateu agora, ele não vira nunca mais, porque repetiu o Thiago Neves na Libertadores de 2008, quando fez 3 gols e ainda assim perdeu a disputa de pênaltis na final, porém dessa vez o Mbappé ainda converteu os seus pênaltis. Foram 3 pênaltis batidos, os 3 no mesmo canto e os 3 convertidos pelo Mbappé. 1 minuto depois, uma ótima jogada trabalhada, uma tabela que ele fez, chutou de primeira, a bola veio do alto, bem difícil o chute dele, empatou a partida e aí foi para prorrogação e já a perna pesada, final de Copa do Mundo, ninguém querendo entregar a partida, ninguém querendo sair. O Messi foi decisivo fazendo um 3-2. E aí depois a França conseguiu mais uma vez, faltando 5 minutos para acabar o jogo. A França teve um pênalti ao seu favor e fez o gol de empate que levou a disputa para os pênaltis. E aí em pênaltis brilhou a estrela do goleiro Emiliano Martinez, que há muito tempo vem brilhando nessa disputa. Um goleiro extremamente importante para a Argentina. Goleiro em pênaltis é extremamente decisivo. Não são pênaltis que pode-se dizer assim, são pênaltis mal batidos. Ele vai buscar o pênalti, ele acerta o canto quase sempre. É muito bom em disputa de pênaltis o Emiliano Martins. E aí a Argentina se sagra tricampeã com 2 pênaltis desperdiçados da França. O Emiliano Martins pegou, o outro foi chutado para fora. E a categoria que o Messi teve de bater o primeiro pênalti é algo que a gente não tem nem comentários para dizer. Final de uma Copa do Mundo, disputa de pênaltis, depois de um jogo pegado que foi, 3-3. Você me bate um pênalti colocadinho daquele, não é para qualquer um. É um jogador muito diferenciado. A Copa do Mundo agora sagrou ele talvez o maior jogador da história, muitos vão considerar assim. Pode-se dizer, Pelé teve as 3 Copas do Mundo, era uma época diferente, não vai ser comparado nunca à época de agora, mas a coroação que o Messi precisava era ter essa Copa do Mundo para a Argentina, com ele sendo importante em grande parte dos jogos. O Messi foi muito importante, talvez tenha sido a melhor performance dele com a camisa da seleção argentina em uma competição. Tinha perdido 2 ou 3 finais, 3 finais ele tinha perdido com a Argentina, 2 pela Copa América e uma Copa do Mundo em 2014, aonde ele não jogou bem em nenhuma dessas 2 competições.
uma delas inclusive perdendo o pênalti decisivo. E dessa vez ele foi focado, tinha parado com a seleção, tinha se aposentado da seleção argentina em 2018, mas depois voltou atrás, conseguiram fazer ele voltar bem focado. E aí teve mais uma final contra o Brasil, a Argentina foi campeã, saiu de um longo jejum e aí começou o trajeto dela para ser campeã do mundo. E infelizmente, ou felizmente, né, podemos assim dizer, o Galvão, um dos maiores narradores que nós conhecemos, encerrou sua carreira narrando um título de Copa do Mundo da Argentina, onde praticamente ele ensinou nós brasileiros que a Argentina é nossa maior rival. Ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é muito melhor. E aí encerra-se um dos maiores narradores que esse país já teve na televisão, narrando um título da Argentina. Galvão, não para não. Para no jogo do Brasileiro, faz mais uma Copa do Mundo, para numa Copa América, mas não para narrando um gol de título da Argentina. Não foi nem uma defesa ou um pênalti perdido da França. O Galvão narrou o gol do título que deu a Copa do Mundo para a Argentina. Então, tivemos várias memórias aí passando pelo Galvão, 3 Copas do Mundo narradas pelo Brasil e 2 títulos. E agora ele narra o título do seu maior rival, do nosso maior rival. E merecidíssimo, viu? A atuação da Argentina nessa Copa do Mundo foi muito merecida. Apesar da gente ter toda a torcida contra na brincadeira, aquela rivalidade saudável, mas os caras mereceram, foram muito bem durante toda a competição, ficaram bem maduros, ficaram bem cascudos, correram atrás, não se abateram com a derrota no primeiro jogo. Tinha tudo para dar errado, mas deu tudo certo e não foi fácil. A Argentina pegou aí das oitavas até a final 3 seleções europeias e aí tira todo aquele embate que sempre teve, né, do futebol europeu ser muito mais qualificado do que o futebol sul-americano, que o futebol sul-americano é de baixo nível. A Argentina foi campeã passando por 3 seleções europeias, uma delas inclusive tirou o Brasil da Copa do Mundo nos pênaltis, e aí a Argentina foi lá e deu um show fazendo 3-0 nessa seleção. Então nota-se que não é uma questão de tática e técnica, porque técnica o futebol sul-americano tem muito, senão não tinha muitos jogadores importantes lá fora nos times grandes disputando a Champions League, não é mesmo? A grande maioria dos clubes europeus tem aí como principal jogador um argentino, um brasileiro, um uruguaio na sua história. Então, futebol sul-americano não é fraco, como foi dito. Não é um futebol de baixo nível, como foi dito. A organização do futebol sul-americano você pode colocar em dúvida. É uma organização muito ruim, muito falha, mas falar que o futebol sul-americano é ruim, isso não pode ser dito. Porque senão eles não ficavam sempre trazendo jogador, buscando daqui jogadores para levar para lá com 16, 17 anos. Se eles tivessem um futebol tão qualificado, uma base tão boa, o futebol sul-americano já não teria mais espaço lá fora. E de sobra. O que falta aqui no futebol sul-americano é uma organização das confederações e dos seus campeonatos locais. Federação Argentina com seu campeonato argentino, uma organização talvez melhor. Talvez esteja um pouco à frente do nosso futebol em relação à organização, porque eles seguem o calendário europeu, então é meio que espelhado a temporada europeia da temporada argentina. Isso reduz um pouco aquele, como pode-se dizer, adaptação, né, ao calendário, porque você tem um mesmo calendário. Então, quando o seu jogador ele vai jogar na Europa, ele já tem um calendário definido, ele já tem aquela questão de jogos certinhos igual ao país que ele joga. Já aqui no Brasil não, aqui no Brasil é um jogo em cima do outro, uma competição em cima da outra, e é paulista, junto com Copa do Brasil, junto com Libertadores, junto com Brasileirão, e aí não consegue acontecer a final do estadual e vão jogar lá, próximo de umas oitavas de final de Copa do Brasil. Então é uma organização bem falha, principalmente a CBF. Se o Brasil quer voltar a ganhar uma Copa do Mundo, precisa melhorar os seus campeonatos locais. Talvez seja a hora de tirar o campeonato estadual, talvez. É um campeonato super tradicional, mas que hoje já não tem a importância que já teve anteriormente. Já é um campeonato que só serve para implantar crise dentro dos clubes grandes. Então o clube faz todo um planejamento, todo um processo, toda uma contratação para poder fazer o Campeonato Paulista de um laboratório, mas não consegue, porque a crise vem forte.
resultados negativos no Paulista faz com que a equipe já tenha um ano ruim futuramente. Mesmo às vezes a equipe consegue ser campeã paulista, como o Corinthians já foi em 2018 e depois fez um brasileiro não tão bom assim, porém foi finalista da Copa do Brasil. O Santos, que foi campeão várias vezes consecutivas, mas não teve um bom campeonato brasileiro, não teve uma boa atuação nos seus campeonatos de mata-mata. Então, hora de se repensar. Não quer excluir o Campeonato Paulista, porque é importante para os times que são abaixo da Série A2, são times de Série C, Série D, tudo bem. Pelo menos coloque os 4 grandes, ou os times que estão na Série A, já na fase final. Deixa aquela fase de classificação para esses times da segunda divisão para baixo. Você consegue manter um calendário legal, consegue ter um planejamento bom e manter um futebol de alto nível. Porque você joga quarta, depois joga sábado, sexta você viaja para o Uruguai, aí você volta já com decisão do Paulista, depois você viaja para a Venezuela. São viagens longas. As datas podem parecer que não influenciam muito, mas são viagens muito longas. E aí acaba desgastando bastante e acontece o que aconteceu no final aí desses últimos 3 anos. O time que vem ganhando tudo, chega uma hora que ele tem que abdicar de 2 competições, porque ou ele ganha uma ou ele fica sem nenhuma, com todos os seus jogadores lesionados. E aí acaba prejudicando até o planejamento do próximo ano. Então, parabéns à Argentina pela Copa do Mundo, um trabalho que vem sendo feito há muito tempo, a longo prazo. A seleção argentina chegou na final em 2014 e novamente agora na final em 2022. Saiu em 2018 para a França fazendo um ótimo jogo, o melhor jogo daquela Copa foi a França e a Argentina, que a França venceu por 4-3. Então, não vamos copiar o futebol argentino, mas vamos aprender e melhorar o nosso futebol, porque aqui tem muita coisa boa para ser tirada. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Ano que vem teremos novamente as competições nacionais e estaduais, vamos trazer todos os vídeos aqui, né? E vamos aí vendo o movimento do mercado da bola. O Léo Pelé já foi a contratação agora da equipe do Vasco, 12 milhões de reais, eu acho, se não me engano, 12 milhões de euros, alguma coisa assim, que o Vasco fez a compra pelo São Paulo. O Fluminense saiu ganhando nessa compra como é clube formador, tá bom? Então, vamos manter aí a atualização do mercado da bola, de quem vai chegar, de quem vai sair do seu time e qual a expectativa que vocês têm do seu time para o ano que vem. Forte abraço, não esquece de curtir, de compartilhar, deixar aquele comentário maroto, dar aquela força para o nosso canal. Forte abraço, tchau, tchau.